Se existe uma raça que as pessoas definem como muito, mas muito difícil de adestrar, é o Chow Chow. Pensa num cachorrinho que é difícil de adestrar, mas na verdade tem muita coisa que são rumores ou uma cultura enraizada que diz que os Chow Chow são cachorros muito difíceis, muito sapecas e que não aprendem nada. E o pior de tudo, eles não são nada confiáveis, eles podem morder a qualquer momento. Isso é o que eu mais escuto em relação aos Chow Chows. E é por isso que eu acredito que eu tenho uma grande missão com esse canal, que é falar exatamente sobre essa raça, que é uma raça que eu amo tanto. E o que eu mais posso fazer é te instruir, é falar mais sobre ela, de forma que as pessoas comecem a entender que não tem nada demais com o Chow Chow e na verdade ele é um cachorro tão bom quanto qualquer outra raça. E isso é o que eu vou te explicar nesse vídeo. Acho que todos já ensinaram alguma vez que petiscos são importantes para você adestrar o seu cachorro. Mas você acredita mesmo que isso é efetivo? Você acredita que todo cachorro que se preze, ele funciona através do ganho, do petisco? Isso é uma ferramenta de reforço positivo. O reforço positivo é você olhar para o cachorro e agraciá-lo pelas coisas corretas que ele faz. E aí vem uma das dicas que são as mais importantes e metade das pessoas que estão assistindo esse vídeo já vão falar: ixi, eu já não me enquadro para conseguir adestrar meu cachorro. Mas calma, para você que tem um cachorrinho que está entre 3 e 1 ano, você tá dentro da melhor fase possível para treinar o seu Chow Chow, para você fazer com que ele aprenda tudo que seja necessário para que ele seja um ótimo cãozinho e que seja muito obediente dentro da sua casa. E é por isso que fica muito mais fácil quando você começa no período de socialização. Agora, se você começar com o seu cachorro, o seu Chow Chow, já adulto, aí fica mais difícil. Por isso a gente costuma evitar fazer algo com cachorros adultos. Mas se você não tem essa possibilidade, porque o seu Chow Chow já é um adulto, fica um pouquinho mais complexo, mas também não é impossível. Você pode contratar um profissional ou você pode procurar aprender um pouco mais profundamente sobre adestramento de cães. Afinal, quando a gente está falando de comportamento, a gente precisa ir muito além do que apenas um senta, deita e fica. A gente precisa aprender muito mais a como se comunicar com o cachorro, a como efetivamente fazer com que ele entenda o que você está falando. Isso é uma missão um pouquinho complexa e é por isso que você precisa se aprofundar. Mas a raça é realmente uma raça que aprende muito rápido. E aí vai contra muitos profissionais que falam que o Chow Chow é um dos cachorros mais difíceis. Sim, ele é. Se você já estiver com um cachorro adulto que já tem maus comportamentos e ele já decidiu que é assim que ele quer viver, aí é mais difícil mesmo, você vai precisar se aprofundar muito mais. Agora, se o seu Chow Chow tem de 3 a 1 ano, agora você tem tudo nas suas mãos para fazer com que seu Chow Chow seja um ótimo cachorro e ele viva muito bem no ambiente dele. Se você quiser começar, você vai precisar começar sim pelo reforço positivo. E aí eu vou abordar uma coisa que talvez seja até um pouco polêmica, mas você precisa mesclar o reforço positivo com correções. Correções nunca, jamais é você ser agressivo, é você passar do ponto, ou você perdeu para o seu cachorro. Porque você não ter controle de uma situação significa que você está perdendo para o seu cachorro. E você precisa vencer isso. Por isso você vai ter que usar a sua inteligência para fazer com que ele entenda que é você quem manda. Como que nós fazemos isso? A paciência é um dos pontos primordiais para você conseguir adestrar o seu Chow Chow. Você precisa sim ter paciência. Porque se você for aplicar um reforço positivo, você vai precisar usar
muita, mas muita paciência a seu favor, porque só com ela você consegue atingir o volume máximo da execução do seu Chow Chow. E por isso, eu consigo exemplificar em algumas cenas como eu fiz. E olha que eu já ensinei muita coisa para vários cachorros, mas eu estou mostrando para você exatamente como que um Chow Chow funciona. E olha que é muito possível fazer tudo com ele. Imagina você abrir o portão da sua casa e o seu Chow Chow não sair da linha do portão. Imagina você está com o portão aberto e ele não foge. Isso é controle. Se você tem a capacidade de fazer com que o seu cachorro obedeça às suas ordens e que você tenha controle, você alcançou o nível máximo de adestramento. E é isso que eu quero te ajudar a fazer. Para você começar, você vai precisar entender que existem algumas comunicações que são efetivas, que é o senta, o deita e o fica. Essas 3 comunicações, elas são efetivas porque é através delas que você vai conseguir se comunicar com o seu Chow Chow. Não existe outra forma de começar. Para você aplicar o senta, o deita e o fica, é como se fosse uma ordem que você segue. O senta nada mais é do que uma execução que o seu cachorro faz. Então ele precisa executar um movimento. Todo cachorro senta. Então o segredo aqui é você usar o reforço positivo para que ele entenda que toda vez que ele senta, ele ganha. Sim, pessoal. É assim que se faz um adestramento com reforço positivo. Você demonstra que aquilo é bom. Para demonstrar é você premiar. Então você vai precisar de um petisco. Algo que o seu cachorro goste muito e que não seja comum na rotina dele. Um exemplo é que ração, se for comum, não é uma coisa que ele se preocupa tanto em ganhar. Então procure dar e oferecer petiscos que atraiam o interesse dele. E aí você vai ver um cachorro que se esforça para ser premiado. Você vai usar sempre as palavras que você quer sempre que ele execute no comando. Para ser mais fácil, você pode usar o senta. Senta, senta, senta. Quando você usa o senta, significa que você está se comunicando e pedindo para que ele execute. Só que é óbvio que ele não vai entender de cara. E aí o que você precisa fazer? Você precisa fazer com que ele sente. E aqui entra um ponto que eu já falei, que é a paciência. Nem toda hora ele vai sentar, mas você não pode forçá-lo a sentar. Então, como ele está na sua frente e ele está esperando que você faça alguma coisa, ele vai latir, ele vai girar e ele vai esperar que você premie ele com aquilo que você tem nas suas mãos. Mas você não vai dar nada para ele. Você vai dizer sempre a palavra senta. Senta, senta. Quando ele cansar de tanto te chamar a atenção, ele senta. Mas ele não tá fazendo isso porque você disse senta. Ele só tá fazendo isso porque é um movimento involuntário. Ele tá cansado de te esperar. Então, quando ele senta, você diz muito bem e premia. Premia na hora. Não espere passar o tempo. Sentou, premiou, entendeu? E é assim que funciona. E aí, ele vai levantar e, opa, ganhei alguma coisa. Por que eu ganhei? Acredite se quiser, o cachorro ele consegue fazer esse raciocínio. Ele fica na dúvida e ele começa a questionar movimentos para que ele alcance de novo esse objetivo, que é ganhar o petisco. E aí, você vai ter que fazer tudo de novo. Esperar ele sentar com a palavra senta. Senta, senta, senta. Eu posso dizer para você que em 1 hora, bem provavelmente, se o seu Chow Chow tiver de 3 a 1 ano, é muito provável que ele consiga entender que o movimento de sentar é o movimento que faz com que ele ganhe a premiação. O mesmo movimento você vai fazer para as outras coisas. Eu digo que é uma evolução. O senta, depois você evolui para o deita, que é a mesma coisa. Já que ele aprendeu a sentar, você vai dizer deita e esperar que ele deite para premiá-lo. Tudo é jogo de paciência. E depois, por último, o fica. O fica é o mais complexo, eu posso fazer um vídeo só sobre ele, mas também é a mesma execução. Paciência e persistência naquele movimento e naquela ordem que está sendo dita. Fica, senta, deita. E aí você conseguiu se comunicar de forma muito efetiva. Essa comunicação, ela é básica, ela é inicial
essencial para você conseguir se comunicar com seu cachorro. E lembrando, esses são movimentos. Não significa que você adestrou o seu cachorro. Ah, e o meu cachorro é adestrado. Por que ele é adestrado? Porque ele senta, porque ele deita e porque ele fica. Isso não é adestramento. Adestramento está relacionado a comportamento. Isso é o início de um adestramento. Você começou a se comunicar. Então ele começou a entender que cada palavra dita tem um significado. Agora você entrou para uma outra fase, é um outro estágio. Existe uma linguagem entre você e o seu chow-chow. Isso serve para outros cachorros também, mas estamos falando de chow-chow, então vamos enfatizar. Nesses momentos você precisa evitar ambientes muito barulhentos, você precisa evitar um lugar onde fica olhando para muita coisa e perde atenção. Então costume fazer isso numa sala fechada, num lugar onde ele olhe apenas para você e tem interesse apenas em você, porque isso sim pode atrapalhar você a conseguir ter esse controle. Evite sempre gritar, evite sempre brigar, não são esses os movimentos. Isso já é um reforço negativo, e reforço negativo não é recomendado. Reforço negativo não é correção, é diferente. O reforço negativo faz com que o cachorro não entenda o que você está querendo dizer e fique acanhado e com medo de você. Você não quer ter um cachorro com medo de você, você quer ter um cachorro que esteja comportado sobre o que você pede para ele. Isso é um relacionamento feliz, não um relacionamento triste entre você e ele. Então não faça com que ele tenha medo e nem fique com medo de executar as coisas porque você pode gritar com ele. Não seja inconsistente nos seus comandos. Então assim, imagina, você tá falando senta, daqui a pouco você fala deita, daqui a pouco você fala fica, não. Seja consistente. Saiba o que você está pedindo para que ele consiga executar aquilo de forma eficaz. Então comece com um comando, faça aquele comando e depois pule pro outro quando ele já estiver 100% executado. E aproveitando, se você tem um chow-chow, com certeza você precisa muitas vezes dar banho nele, porque nem sempre os pet shops aceitam o seu chow-chow. E é por isso que o primeiro link da descrição você vai conhecer o site Dr. Dog, onde a gente tem vários produtos para você cuidar dos pelos do seu chow-chow. É importante cuidar desses pelinhos, então não perca tempo porque está no primeiro link da descrição. Uma das últimas práticas que eu acho importantes para você conseguir ter um cachorro bem adestrado, porque você já conseguiu se comunicar com ele, é você não deixar com que ele passe num portão aberto. Isso evita muitos acidentes. Por isso eu acredito que seja um dos pontos mais positivos que você vai encontrar nesse vídeo. Eu espero mesmo que as pessoas consigam ver esse vídeo e ter consciência de que é possível. Então se você puder compartilhar, vai me ajudar muito a chegar a mais pessoas que precisam ver esse tipo de conteúdo. Curta, compartilha, comenta, tudo isso é importante para que o YouTube entenda que este vídeo é eficiente para o que ele se propõe. Esse último, ele evita muitos acidentes, porque imagina, quando você abre o portão da sua casa e o seu cachorro sai correndo, e aí passa um carro e atropela ele. Isso já aconteceu milhares de vezes, em muitos lugares. Pode até já ter acontecido com você, e essa é uma decepção muito ruim de se ter, e é por isso que ela precisa ser evitada. Você ter controle do seu cachorro não sair pelo portão é um controle importante para vida do seu chow-chow. E é por isso que você precisa ensiná-lo que ele precisa respeitar as linhas e os seus horizontes. Nesse caso, a única forma de ensinar é através da correção. Então, significa que o seu cachorro não entende que ele tem um limite. Então ele quer passar do portão. Você vai abrir o seu portão para que ele saia. Mas você vai usar uma técnica. E aí, isso pode ser polêmico, mas é eficiente. Você vai encher uma garrafa com pedras, e essa garrafa vai fazer com que ele se assuste. Isso mesmo, é uma correção. Então ele precisa entender que aquilo não é bom de ser executado. Da mesma forma que você diz não. O não é correção, é uma execução negativa. Então você diz não. Você vai pegar a garrafa e quando ele pensar em sair, tentar sair pelo portão, você vai bater a garrafa com muita força no chão e dizer não. Isso vai fazer com que ele se acanhe e não passe da linha. E aí você vai ter que repetir esse movimento por várias vezes, até que você não precise mais usar o barulho para que ele fique na linha. E se você aplicar com um cachorro que está no período de socialização, é muito mais fácil, porque nesse caso, a Naila ela saiu do portão, ela fugiu e eu tive que aplicar essa correção. Depois disso, funcionou muito bem. Dá uma olhada nisso. Pega. Pega.
Muito bem, garota. E é assim que se faz um cachorro começar a te obedecer. É através de reforços positivos e correções de coisas que ele pode executar que são negativas. E aí você começa a fazer com que ele entenda o que é positivo e o que é negativo. Muitas pessoas usam técnicas apenas de reforço positivo, mas quando o cachorro faz algo que não é bom, o que ele pode fazer para que o cachorro entenda que aquilo não é bom? Ele precisa de correção. E correção é você demonstrar que aquilo é negativo. Faça com que o cachorro entenda que o não é uma correção de algo negativo. Ele precisa entender essa comunicação. E ela tá aplicada a tudo. Toda vez que você disser não, ele vai lembrar do barulho que você faz com o não. Então o não tá ligado a algo que não é bom. Ele entende isso da sua comunicação. E é por isso que você precisa executar aqueles comandos básicos de reforço positivo para que o negativo também seja bem executado. E aí você conseguiu já iniciar uma forma de adestramento que você faz com que o seu Chow Chow seja muito submisso a você, mas de forma efetiva, de que haja respeito entre vocês dois. Acredito que esse vídeo poderia ser ainda melhor, mas se você não achou todas as respostas, tem vários vídeos aqui que podem te ajudar a chegar nisso. E se não foi suficiente, eu vou deixar um link aqui abaixo para você acessar um conteúdo relacionado a adestramento que pode te ajudar. Fechou? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o like, compartilhe com quem precisa ver este conteúdo, porque isso é muito importante. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!